Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo sobre análise combinatória. A análise combinatória ela envolve princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo, combinação, permutação com repetição e até também a questão da probabilidade. Eu vou responder alguns exercícios aqui para demonstrar a análise combinatória. Vamos começar com o princípio fundamental da contagem. Olha só, observe esse exemplo. Uma prova é composta de 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões dessa prova? Então vamos lá. Total são 8 questões. A primeira questão, ele vai ter a opção de marcar verdadeiro ou falso. A segunda, verdadeiro ou falso. A terceira, também verdadeiro ou falso. A quarta questão, ele pode marcar verdadeiro ou falso. A quinta questão, ele pode marcar verdadeiro ou falso. A sexta questão, ele pode marcar verdadeiro ou falso. A sétima questão, verdadeiro ou falso. E a oitava questão, pode marcar verdadeiro ou falso. Perceba que para cada questão, ele vai ter duas opções para marcar. Ele vai ter aqui duas opções. Na segunda questão, mais duas opções. Na terceira, mais duas. Na quarta, mais duas. Na quinta, mais duas. Na sexta, mais duas opções. Na sétima, mais duas. E na oitava, mais duas. Basta você multiplicar esses valores aqui. 2 elevado a 8. Multiplicando os valores vai dar 256 possibilidades. Se você ainda não compreendeu bem, vou fazer o seguinte, vou botar aqui alguns exemplos. Se você fosse marcar a prova, você poderia marcar tudo verdadeiro, correto? Então, seria uma opção. Então, se ele marcar tudo verdadeiro, uma opção. Cada vez que eu mudo uma opção dessa, na primeira questão eu marquei verdadeiro, na outra opção eu marquei falso, o restante verdadeiro. Então, cada vez que eu mudo uma opção de marcar, é uma possibilidade. Ele pode fazer isso quantas vezes? 250 vezes, ok? Mais um exemplo. Observe o exemplo aqui. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Primeiramente, vamos aqui analisar o que é os algarismos. São os símbolos matemáticos que ela vai utilizar para formar a senha, que vai do 0 ao 9. No problema fala também que os algarismos que ela escolheu para a sua senha de sua mala tem que ser distintos, ou seja, eu não posso repetir. Então observe, a senha é composta de 3 algarismos. Na primeira opção, ela tem 10 opções. Como é distinto, vai ter que tirar um daqui. Vai sobrar 9 para a segunda opção. Tirando 1, vai sobrar para a terceira opção. Multiplicando esses valores aí, vai dar 720 possibilidades. Se você ainda não compreendeu, eu vou fazer aqui as possibilidades. Suponhamos que ela escolheu o 0, o 1 e o 2. Eu tenho uma opção. Pode ser essa senha? Pode. Como é senha, eu posso iniciar com 0, né? Ela pode escolher também uma outra senha de 0, 7 e 9. Ela pode escolher uma senha de 1, 2 e 3. Então, se ela for fazer essa sequência de senhas, ela vai testando. Testou a primeira senha, não deu certo. A segunda, não deu certo. A terceira. E ela vai testar isso
quantas vezes? Na pior das hipóteses, como o problema fala, ela vai ter que fazer isso 720 vezes. Mais um exemplo aqui. A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções. No sistema todos jogam contra todos uma única vez. Quantas são as possíveis sequências de resultados, vitória, empate e derrota da equipe brasileira? Observamos aqui que a seleção brasileira vai disputar com outras 5 seleções. Quantos jogos ela irá fazer? Vamos supor aqui que ela vai disputar com Japão, China, Estados Unidos, Bolívia e Peru. Se ela vai disputar o torneio e vai jogar uma única vez com cada seleção, então eu tenho quantos jogos que ela vai realizar? 5 jogos. Cada jogo, ela pode empatar, pode ganhar e pode perder. Então, olha só, vamos aqui o primeiro jogo. No primeiro jogo, tem 3 possibilidades. No segundo jogo, mais 3 possibilidades. No terceiro jogo, 3 possibilidades. No quarto jogo, mais 3 possibilidades. E o quinto jogo, 3 possibilidades. Então, para cada jogo, ela vai ter 3 possibilidades: ganhar, empatar ou perder. E é só fazer a multiplicação desses valores aqui, que vai dar um total de 243 maneiras que a seleção brasileira tem de participar desse torneio. Vamos fazer aqui como seria isso na prática. Olha só. No primeiro jogo ela pode o quê? Ganhar, botar V de vitória. Ela pode empatar e pode perder, tá? Derrota. Uma opção. Cada vez que eu mudar uma letrinha, empate, cada vez que eu mudar uma letrinha, vai mudar as possibilidades, né? Então aqui eu tenho vitória, empate e derrota. Ela pode ganhar, pode empatar e pode perder. Aqui pode ganhar, pode perder ou pode empatar. Então, cada vez que eu mudo isso aí, eu tenho as possibilidades. Se for fazer essa sequência aqui, vai dar quantas vezes? 243 possibilidades. Observe o exemplo. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, responda. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Observe aqui, ó. Eu tenho os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele pergunta quantos números de 3 algarismos. Vou botar 3 risquinhos aqui para indicar o número de algarismo. Então, observe. Ele quer saber quantos números de 3 algarismos podemos formar. Aqui, a palavra distinto não apareceu. Como não apareceu, significa que eu posso repetir algarismo. Vamos começar aqui da primeira casa. Começar da esquerda para a direita. Quantas possibilidades nós temos para escolher um número para a primeira casa? Olha, o 0 ele não pode entrar na primeira casa, só se fosse senha. Mas aqui ele não pode. Qual é a diferença do número 0, 12 e 12? Nenhuma, né? O 0 à esquerda não faz diferença. Então, olha só. Se eu tirar o 0, vai sobrar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Na segunda casa eu já posso colocar o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Na terceira casa, também mais 7. É só multiplicar esses valores aí e você vai encontrar. No outro exemplo, que é a continuação, ele pergunta: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos? Então, olha só, ele quer saber quantos números ímpares.
de 3 algarismos. Vou fazer aqui 3 risquinhos. E ele fala que tem que ser distinto. Apareceu a palavra distintos aqui. Então, olha só, como ele fala que é ímpar, que é distinto, tem que ser ímpar, eu vou começar da última casa. Então, na última casa, eu tenho que observar quantos ímpares eu tenho. Aqui, no caso, eu tenho 3. Então, vou botar aqui, ó, 1, 3 e 5. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Agora, eu venho para a primeira casa. Já sei que aqui na última casa tem que ser o 1, ou 3 ou 5. Porque para mim identificar o número ímpar, eu tenho que olhar para o último número, né? Então, aqui eu dar um exemplo aqui, ó. 123. Par ou ímpar? Ímpar, porque termina com ímpar, né? Então, dentro dos algarismos que ele deu, eu tenho 3 ímpar. Aí eu venho agora para a primeira casa. Tirando os ímpar, quem é que vai sobrar aqui para a primeira casa? Os pares, né? Lembra que o 0 é par, só que ele não vai entrar na primeira casa, ele não entra. Então, aqui eu tenho o 2, o 4 e o 6. Não é 3 possibilidades. A regra é o seguinte, se eu tenho 3 possibilidades na última casa, e ele falou que é distinto, desses 3, eu tenho que escolher 2 para cá. Qual deles? Qualquer um que você quiser. Vou escolher aqui o 1 e o 3. Então, aqui, eu escolhi o 1 e o 3 para cá. Pode ser o 1 e o 5, pode ser o 3 e o 5, não importa. O importante é que você entenda que se você começou da última casa, você tem que entender que desses 3 algarismos que tem aqui, você tem que escolher 2 para cá. Aí é só contar. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. E na casa do meio, quantas possibilidades? Se eu tenho 5, quantas vem? 4, né? Já que apareceu a palavra distinto. Então, vai entrar aqui o 2, vai entrar o 4, o 6 e o 1. Só que tem um detalhe, o 0 ele não entrou nem na última casa, nem na primeira. Então, ele vai ter que entrar aqui. Aí eu vou ter mais quantas possibilidades? 5. É só multiplicar que vai dar o valor total. 75 possibilidades. Observe esse exemplo. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determine a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Então, olha só, eu tenho aqui uma questão de análise combinatória dentro do princípio fundamental da contagem. Olha só, como é que vamos analisar isso aqui? Ele falou que é pares de 3 algarismos. 3 algarismos. Vou botar aqui a informação para ficar mais fácil. Então, olha só, ele falou distinto? Não, não falou distinto. Vou botar aqui 3 risquinhos. Olha só, nesse caso aqui, o 0 está presente. E o 0 é par. Na última casa, só pode entrar número par. Ou seja, só pode entrar o 0, o 2, o 4 ou o 6. Se você fizer essa conta dessa maneira, 0, 2, 4 ou 6, ou seja, você vai ter aqui 4 possibilidades para a última casa. Como não aparece a palavra distinto, tirando o 0 da primeira casa, vai sobrar 6 possibilidades. E na outra casa, 7. Vai ficar 7 possibilidades. Se eu multiplicar esses resultados, 6 vezes 7, 42, vezes 4, vai dar quanto?
168. Na continuação da questão anterior, só que letra B, a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar. Os algarismos são os mesmos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Ele fala que tem que ser, são pares de 3 algarismos, Agora, ele acrescentou a palavra distinto. Distintos. Ele acrescentou. Aqui, você não pode fazer como aquele primeiro caso que eu apresentei. Porque se você colocar o 0 na última casa e colocar o restante dos pares, que é o 2, o 4 e o 6, a conta dá errada. Agora você tem que fazer assim, ó. Você vai fazer um cálculo só para o 2, o 4 e o 6. Ou seja, aqui você vai ter 3 possibilidades. E você vai fazer uma outra conta só para o 0 no final. Então vamos lá. Vamos aqui para a primeira aqui. Eu tenho 3 possibilidades. Só pares. Tirando os pares, vai sobrar quem? Só o ímpar, né? Os ímpares, que é 1, 3 e 5. Olha, dos 3 que eu tenho aqui, eu tenho que escolher 2 para cá. Qual? Qualquer um que você quiser, qualquer um deles. Vou escolher o 2 e o 4. Então aqui eu vou ter 5 possibilidades. Na casa do meio, dos 5 tem que vir 4 para cá. Vou botar o 1, o 3, o 5 e o 2. Só que o 0, você percebe que nesse cálculo não entrou nem na última nem na primeira. Então ele tem que entrar aqui. 5 possibilidades. Multiplicando vai dar 75. Agora você vai fazer um cálculo só para o 0 na última casa, só para ele. Então vamos botar aqui. Na primeira casa eu vou ter 6 possibilidades, né? Porque o 0 vai sair, então vai dar 6 possibilidades. Na casa do meio, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 possibilidades. Não é? Porque 6 possibilidades, vou tirar 1, vai sobrar 5. Multiplicando vai dar 30. É só somar agora 75 mais 30, que vai dar 105 possibilidades.